Durante boa parte do século XX, milhares de pessoas acreditaram que a mente humana podia ser consertada com uma cirurgia simples. Hospitais psiquiátricos estavam superlotados, médicos tinham poucas opções de tratamento e famílias estavam desesperadas por qualquer solução. Foi nesse cenário que surgiu a lobotomia, um procedimento que prometia curar doenças mentais graves como esquizofrenia, depressão profunda e ansiedade extrema. A ideia parecia revolucionária. Se o comportamento vinha do cérebro, bastava alterar o cérebro para resolver o problema. A técnica original surgiu na década de 1930, quando o neurologista português Antônio Egas Moniz desenvolveu um método chamado leucotomia. Ele acreditava que certos transtornos mentais eram causados por conexões defeituosas no cérebro, especialmente no lobo frontal. Ao cortar essas conexões, segundo ele, seria possível aliviar o sofrimento psicológico dos pacientes. A proposta ganhou tanta força que, em 1949, Moniz recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Naquele momento, a lobotomia deixou de ser vista como algo experimental e passou a ser considerada um tratamento legítimo. Nos Estados Unidos, quem realmente popularizou a lobotomia foi o neurologista Walter Freeman. Ele não era cirurgião, mas se tornou o maior defensor do procedimento. Freeman acreditava que a lobotomia poderia ser feita de forma rápida, barata e em grande escala. Para isso, ele criou uma versão ainda mais radical da cirurgia, conhecida como lobotomia transorbital. O método dispensava salas cirúrgicas sofisticadas e podia ser feito em qualquer lugar, inclusive em consultórios médicos. O procedimento era chocante. O paciente recebia um eletrochoque para ficar inconsciente. Em seguida, Freeman inseria um instrumento semelhante a um picador de gelo por cima do globo ocular, atravessando um osso fino atrás da pálpebra. Com movimentos de alavanca, ele cortava as conexões entre o lobo frontal e o resto do cérebro. Todo o processo levava menos de 10 minutos. Freeman se orgulhava dessa rapidez e chegou a realizar dezenas de lobotomias em um único dia. Durante as décadas de 1940 e 1950, a lobotomia se espalhou rapidamente. Só nos Estados Unidos, mais de 40 mil pessoas passaram pelo procedimento. Muitos pacientes não tinham doenças graves. Alguns eram considerados apenas difíceis, agitados ou emocionalmente instáveis. Mulheres foram lobotomizadas em proporção maior do que homens e adolescentes também acabaram submetidos à cirurgia, muitas vezes sem pleno consentimento. Os resultados eram imprevisíveis. Em alguns casos, os pacientes realmente se tornavam mais calmos, mas esse sucesso vinha a um custo altíssimo. Muitas pessoas perdiam a capacidade de sentir emoções profundas, tomar decisões, planejar o futuro ou até cuidar de si mesmas. Alguns ficavam apáticos, outros desenvolviam comportamentos infantis. Houve casos de convulsões, infecções cerebrais, danos permanentes e até mortes. Ainda assim, por um tempo, a lobotomia foi vista como um avanço médico. Com o passar dos anos, as críticas começaram a crescer. Médicos questionavam a ética do procedimento, familiares relatavam mudanças devastadoras nos pacientes e estudos mostravam que os benefícios eram, na melhor das hipóteses, limitados. Ao mesmo tempo, novos medicamentos psiquiátricos começaram a surgir, oferecendo alternativas menos invasivas e mais eficazes. A lobotomia rapidamente caiu em descrédito. No final da década de 1950, o procedimento já era considerado obsoleto em muitos países. Walter Freeman perdeu sua licença médica após a morte de uma paciente durante uma lobotomia. Aos poucos, a prática foi abandonada e passou a ser lembrada como um dos capítulos mais controversos da história da medicina. Hoje, a lobotomia é estudada não como um tratamento, mas como um alerta, um lembrete de como a combinação de desespero, autoridade médica e falta de regulamentação pode levar a decisões irreversíveis. É uma história real, recente e desconfortável, que mostra até onde a humanidade já esteve disposta a ir na tentativa de consertar a mente humana.